Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e no vídeo de hoje eu vou falar com você a respeito da língua dos anjos. Essa é uma referência de 1 Coríntios capítulo 13, em que o apóstolo Paulo diz que ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, se eu não tivesse amor, de nada adiantaria. Mas na verdade, isso é chamado de falar em línguas estranhas. E eu confesso para vocês que é uma das experiências mais incríveis e misteriosas da nossa vida espiritual. E por causa disso, existem muitas dúvidas e uma confusão muito grande entre os cristãos. Alguns não acreditam que isso aconteça nos dias de hoje, outros acreditam até demais, exageram na forma de falar e acabam até indo contra a palavra de Deus. E é por isso que eu senti no meu coração de falar a respeito da oração em línguas estranhas. Afinal de contas, será que ela só acontecia nos tempos bíblicos e hoje não é mais praticada? Ou nós ainda temos acesso a esse tipo de comunicação espiritual? Será que tudo isso é um fruto da nossa imaginação ou é um dom que Deus tem derramado sobre o seu povo? Mas antes de tratar desse assunto tão interessante e tão polêmico, onde eu vou contar também a minha própria experiência, eu quero muito que você se inscreva aqui no meu canal, tá bom? Todos os dias eu tenho colocado mensagens, orações, tudo para te fortalecer na caminhada com Deus. Então faz o seguinte, clique no botão inscrever-se que está aqui abaixo do vídeo e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para que você não fique de fora de nenhum vídeo que eu colocar, ok? Então vamos começar, irmãos. Na Bíblia existem diversas passagens que falam sobre as línguas estranhas. E a melhor forma de discutirmos sobre este assunto é reconhecer primeiramente que existem várias formas de se falar em línguas e com propósitos diferentes. E é muito importante nós sabermos diferenciar essas formas de falar em línguas estranhas, senão nós não vamos entender o que a palavra de Deus quis dizer e podemos cair em alguma contradição. Por exemplo, uma vez eu visitei uma igreja evangélica mais tradicional que pregava que o falar em línguas não existia mais nos tempos de hoje, que era uma prática antiga que Deus usou para que a sua palavra chegasse a vários povos diferentes. E depois de alguns meses eu frequentei uma outra denominação que até acreditava que os cristãos poderiam falar e orar em línguas. Mas isso não era para qualquer um. Até que um dia eu mesmo fui batizado no Espírito Santo e comecei a falar em línguas estranhas. E meus irmãos, essa foi uma das experiências mais fortes que eu já tive na minha vida. Foi uma experiência tremenda, eu senti muito a presença de Deus. E eu vou explicar para vocês resumidamente o que aconteceu. Eu estava passando muitas lutas, foi um momento muito difícil na minha vida. E eu tinha um parceiro de oração, um cara de Deus que sempre orava junto comigo, a gente buscava ao Senhor, a gente queria saber o que Deus tinha para nós. E eu me lembro que nesta noite eu estava muito cansado, passando por muitos problemas. E ele foi até lá em casa e me convidou para orar. Eu confesso para vocês que naquela noite eu não queria. O meu dia tinha sido muito difícil, é como se o inimigo já soubesse ou já previsse o que Deus iria fazer. E aí nós fomos orar, mas eu confesso para vocês que eu deixei ele orando porque eu não estava com forças para buscar a Deus. Sabe como é, né? E depois de alguns minutos que ele já estava ali orando, ele já estava orando em línguas, o fogo de Deus já estava ali queimando no coração dele, mas eu estava ali calado, pensando na minha própria vida, no quanto estava sendo difícil ser cristão. E aí eu pensei numa coisa, independente do quanto eu estou passando por lutas, eu não posso deixar de buscar a Deus. E foi então que eu comecei a orar e comecei a abrir o meu coração para o Senhor. E eu comecei a dizer para Deus o quanto eu queria também poder orar em línguas, porque eu acreditava que aquilo iria me aproximar muito do Senhor. Irmãos, para minha surpresa, naquela hora, sem que eu percebesse, eu comecei a falar em línguas estranhas e foi um derramar tão maravilhoso do Espírito Santo. Eu senti como se fosse um refrigério no meio do deserto. E a presença de Deus começou a me envolver e eu comecei a sentir uma alegria, é como se a minha boca ficasse anestesiada. E eu comecei a falar em línguas por 10, 20, 30, 40 minutos, irmãos. E enquanto eu orava, as lágrimas desciam no meu rosto, o Senhor interpretou as minhas línguas através desse meu irmão. Ele conseguiu entender tudo o que eu estava orando naquele momento e Deus começou a falar comigo através da vida dele. Irmãos, como eu gostaria que todos pudessem passar pela mesma experiência. Eu senti o amor de Deus ali me abraçando, eu senti uma força sobrenatural, foi tremendo. E a partir daquele dia, Deus começou a fazer grandes coisas na minha vida. 2 dias depois, o Senhor me chamou para ser pastor, Ele me revelou coisas grandes, ocultas, coisas que eu não conhecia antes. E se você tem o desejo também de orar em línguas estranhas, eu te digo 2 coisas. Primeiramente, analise as suas motivações.
Eu falo isso porque, durante muito tempo, eu queria orar em línguas não para mim mesmo, não para me aproximar de Deus, mas porque eu queria mostrar para as pessoas da minha igreja, da minha família, que eu era uma pessoa espiritual, sabe? Eu queria mostrar que Deus estava comigo na minha vida, mas essa ainda não era a motivação correta. E foi a partir do momento em que eu corrigi a minha motivação, que eu comecei a buscar ao Senhor porque eu queria estar mais próximo dele, não para mostrar para os outros o quanto eu era espiritual. Foi a partir desse momento que o Senhor me batizou. E a segunda coisa que eu quero te dizer é que você tem que buscar uma vida de santidade. Você tem que se esvaziar do pecado, você não pode guardar mágoa no seu coração, você não pode desejar o mal contra o próximo. Você tem que se arrepender diariamente, pedindo que o Senhor te santifique, que o Senhor mude o seu coração, os seus pensamentos. E depois disso você tem que perder o medo. O que eu mais percebo nas pessoas que querem receber o dom de línguas é que elas ficam travadas. Quando eu vou orar por elas, elas simplesmente não abrem a boca, ficam tensas, com medo do que pode acontecer. Mas, meus irmãos, nós precisamos abrir a boca, porque quem vai falar é você, não é o Espírito Santo. Ele apenas vai colocar as palavras na sua boca, mas é você quem tem que abrir a sua boca e falar e orar. Amém? E então, irmãos, no tempo de Deus, no tempo certo, o Senhor vai te dar essa graça. Basta que você busque mais o Espírito Santo, ok? Então, irmãos, essa experiência ela foi tão forte, tão sobrenatural, que ela despertou em mim um interesse muito grande de saber mais sobre isso, até mesmo para poder orar pelas pessoas. E foi aí que eu comecei a estudar mais sobre esse assunto, inclusive com outros irmãos em Cristo. E o que mais essas pessoas me diziam é que todo cristão poderia falar em línguas e não apenas alguns escolhidos, como o pessoal da igreja que eu frequentava defendia. E esses irmãos me mostraram algumas passagens da Bíblia, como por exemplo, aquela que está em Marcos capítulo 16, onde Jesus fala com seus seguidores momentos antes de voltar ao céu. Preste muita atenção ao que ele disse. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Olha isso, então esses irmãos me perguntaram o seguinte: quem são aqueles que creem? E eu disse, somos todos nós cristãos. Aí depois disso, eu fui até aquelas pessoas daquela outra igreja e falei para eles sobre essa passagem de Marcos, mas eles me responderam com uma outra passagem que está em 1 Coríntios capítulo 12, onde o apóstolo Paulo disse assim: na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dom de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Então nessa passagem o apóstolo Paulo parece dizer que nem todos falarão em outras línguas, porque o Senhor entregou um dom para alguns, outro dom para outros e assim por diante. Aí o que eu fiz? Eu voltei para conversar com aqueles outros cristãos que acreditavam que todos podem falar em línguas. E aí, irmãos, eles me lembraram de uma outra fala do apóstolo Paulo em que ele dizia assim: eu gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Ou seja, eles dizem que se o apóstolo Paulo desejava que todos falassem em línguas, isso significava que todos poderiam, mas como nem todos buscam esse dom, eles não recebem. Então, irmãos, enfim, eu fiquei muito confuso, eu acredito que você também ainda está muito confuso, e essas contradições me deixaram muito mal por muito tempo, porque eu não sabia quem estava falando a verdade, já que os dois lados estavam usando a Bíblia para defender as suas ideias. Então o que eu fiz? Eu comecei a orar para que Deus me mostrasse a verdade sobre o falar em línguas. E Deus me deu um entendimento na sua palavra de que existem 3 características diferentes do falar em línguas. E eu acredito que você agora vai tirar todas as suas dúvidas a respeito desse assunto, tá bom? Então vamos lá. A primeira característica é falar com Deus para edificação própria. Eu quero ler junto com você o que está escrito no capítulo 14 de 1 Coríntios. Está escrito assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia,
Pois quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende, em espírito fala mistérios. Mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua a si mesmo se edifica, mas quem profetiza edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem em línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete para que a igreja seja edificada. Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhes serei útil, a não ser que lhes leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina? Então, irmãos, resumindo, uma das principais características do falar em línguas estranhas, segundo o apóstolo Paulo, é se comunicar com Deus e edificar-se a si mesmo. Nesse caso, você não estará trazendo uma palavra de edificação para a igreja e nem estará profetizando sobre a vida de alguém. Você está simplesmente entrando em um canal direto com o Pai, que te fortalece e derrama bênçãos sobre a sua vida. E essas línguas estão ao alcance de todos os cristãos. Basta que a gente busque a Deus e desenvolva isso através do Espírito Santo. Quanto mais nós oramos em línguas, mais o Senhor nos capacita para nos comunicar com Ele através dessa ferramenta espiritual. E tem uma coisa muito importante que eu preciso te dizer. Isso não significa que quem não teve essa experiência seja menos cristão ou tenha menos fé de quem ora em línguas, ok? Pode ficar tranquilo que se você tem Jesus como seu Senhor e Salvador, o seu nome não vai deixar de estar no livro da vida e você não vai deixar de ser edificado pelo Senhor. Isso porque o Espírito Santo habita em você da mesma maneira. Então você não precisa se sentir inferior às outras pessoas, ok? E fica uma dica aqui também para aqueles que já oram em línguas. Como é um momento íntimo entre você e Deus, não é necessário que você fique falando em voz alta para chamar a atenção das pessoas para algo que não interessa a elas. Eu falo isso porque os neopentecostais, eles exageram muito nesse sentido, tornando falar em línguas estranhas algo muito desagradável para quem não está acostumado com isso. Então faz o seguinte, haja com sabedoria e discrição, ok? Vamos lá. A segunda característica é o falar de Deus para a edificação da igreja. Eu quero ler com você o que está escrito no capítulo 12 de 1 Coríntios, onde o apóstolo Paulo fala sobre os dons do Espírito. Ele disse assim: Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito a outro fé, pelo mesmo Espírito a outro dons de cura, pelo único Espírito a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. Então, irmãos, quando o apóstolo Paulo fala de variedade de línguas, ele acrescenta o dom de interpretação, ou seja, um dom complementa o outro. E são esses dois dons unidos que produzem a segunda característica do falar em línguas, que é a comunicação de Deus com o seu povo, ou seja, é Deus falando com o homem. Isso significa que o falar em línguas deixa de ser um ato de edificação própria e se torna um ato de edificação coletiva, quando existe alguém para falar em línguas e alguém para traduzir aquilo que está sendo dito à igreja, para que todos saibam o que o Senhor está dizendo. E eu particularmente acredito que essa característica não seja dada a qualquer um, mas apenas a alguns escolhidos por Deus, assim como a própria Bíblia diz. Em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Olha isso, irmãos, aqui ficou muito claro, né? Cada pessoa tem o seu papel, cada pessoa recebe um dom, um chamado de Deus. Então, irmãos, esses dons de variedade de línguas e de interpretação não são maiores ou melhores que os outros, ok? Assim como cada membro de um corpo é importante para o seu funcionamento, cada um de nós somos importantes para o corpo de Cristo, que é a igreja.
E agora vem a terceira característica: falar sobre Deus em línguas estrangeiras. Para entender o que isso significa, nós precisamos ler o capítulo 2 de Atos, que mostra o que aconteceu no dia de Pentecostes. E eu vou ler apenas alguns versículos, mas você pode ler todo o capítulo aí na sua casa, ok? Diz assim a palavra do Senhor. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindo de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Olha isso, irmãos, o que aconteceu no livro de Atos capítulo 2 é algo maravilhoso, porque Deus fez com que os cristãos orassem na língua dos estrangeiros que estavam naquele lugar para celebrarem o dia de Pentecoste. E foi graças a isso que mais de 3.000 estrangeiros se converteram e entregaram suas vidas a Jesus. Isso significa que Deus usou seus servos para falar as línguas nativas daquelas pessoas, para assim atingir os seus corações com a palavra de Deus e impactar as suas vidas para sempre. Então, irmãos, para que não haja nenhuma dúvida mais, aqui não é nem o homem falando com Deus, nem Deus falando com o homem. É o homem falando com outras pessoas a respeito de Deus. Então esse é um terceiro nível, é algo muito superior, porque no primeiro ninguém entende, nem mesmo a pessoa que está orando. No segundo caso, por causa da interpretação, todo mundo consegue entender. Mas nesse terceiro, só quem recebe a mensagem entende a sua própria língua. Quem fala não está entendendo nada. E só para concluir então, falar em línguas estranhas é uma grande bênção, isso é fato. Mas algumas coisas precisam ficar bem claras. Primeiro, se você já ora em línguas, saiba que isso é para a sua edificação e com isso você pode orar a qualquer hora, sempre que você quiser. Você recebeu uma língua materna, como muitas pessoas dizem. Ou seja, você não precisa sentir um arrepio, a presença de Deus e nem mesmo estar em uma igreja. A língua está aí com você, você pode orar em todo momento, indo para o trabalho, em casa, na escola, desde que isso seja entre você e o Senhor. Amém? A segunda coisa que eu quero te dizer, se você recebeu o dom de interpretação de línguas, tome cuidado para não entregar profecias falsas. Infelizmente, muitas pessoas têm agido por emoção, não têm uma vida de consagração e elas então começam a interpretar aquilo que o Espírito Santo não falou. Então é importante você saber que esse dom não se manifesta o tempo todo e na hora que você quer, ok? E por fim, se você não ora em línguas e nem interpreta, não se sinta inferior e menos espiritual por isso. Também não deixe as pessoas te menosprezarem, porque se você já entregou sua vida para Jesus, você tem o Espírito Santo da mesma maneira. Você tem o Espírito Santo dentro de você, e a Bíblia diz que todas as pessoas que nasceram de novo foram batizadas em um único Espírito. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior, eu espero ter esclarecido todas as suas dúvidas. Se você ficou com algum detalhe sem saber ou sem prestar atenção, volte ao início desse vídeo e eu peço também que você compartilhe com seus amigos, seus familiares. Busque se lembrar aí de alguma pessoa no WhatsApp e envie essa mensagem, eu acredito que vai ajudar muitas pessoas. Amém? Eu te espero então no próximo vídeo, que Deus te abençoe.